primeiro som não é um grito, não é sequer uma voz. É o ranger de uma porta de madeira. Carvalho velho, dobradiça de ferro que ninguém untou desde o verão. Abrindo devagar, no escuro, numa madrugada de janeiro do ano de 1302. Faz frio do lado de fora. O tipo de frio que o leste da Inglaterra produz em janeiro. Úmido, pesado, o tipo que entra pela fresta da janela e se instala nos ossos como se morasse ali. Mas dentro da casa, naquela hora, o frio não importa. Não vai importar por muitas horas, porque uma mulher de 24 anos acabou de acordar molhada. O líquido é quente, escorre pelas pernas, encharca a palha do colchão. Ela sabe o que é. Já passou por isso 2 vezes. Da primeira vez, a criança não sobreviveu. Da segunda, sobreviveu. Um menino que agora dorme a 2 passos, num berço de vime, sem saber de nada. Ela se chama Agnes. O nome é comum nos registros paroquiais de Norfolk naquele século. Tão comum que aparece 3 vezes na mesma página, às vezes. Esta Agnes é esposa de Thomas, lavrador livre, dono de 30 acres e 2 vacas magras. Ele está ao lado dela na cama. Em poucos minutos não vai mais estar. Não vai pisar naquela casa de novo até o dia seguinte. Ou até nunca mais. Porque o que está prestes a acontecer ali dentro, nas próximas 8 horas, naquela casa de pedra e palha no meio de uma aldeia de Norfolk, é algo que nenhum homem tem permissão de ver. Nenhum médico vai entrar. Nenhum cirurgião, nenhum padre. O que vai acontecer ali é o evento mais perigoso, mais comum e mais invisível da Idade Média. 1 em cada 10 mulheres morria. Às vezes, 1 em cada 5. E não havia ninguém ali além de mulheres, ervas, orações e as mãos de uma parteira que aprendeu o ofício com a mãe, que aprendeu com a mãe dela. Foram essas mãos que trouxeram ao mundo quase toda a humanidade, por milênios. E foram essas mãos que estavam a caminho naquela madrugada de janeiro, quando a porta rangeu. Para entender o que vai acontecer nas próximas horas dentro daquela casa, é preciso entender o mundo em volta dela. E esse mundo tinha regras que, vistas de hoje, parecem de outro planeta. Estamos no reinado de Eduardo I da Inglaterra. O ano é 1302. A peste negra ainda está a 45 anos de distância. A população da Europa é a maior que já foi, e vai demorar 3 séculos para voltar ao mesmo número depois da peste. Norfolk, no leste da Inglaterra, é uma região de campos abertos, aldeias pequenas, igrejas de pedra e lama nos caminhos. Uma mulher camponesa como Agnes tem, em média, 5 ou 6 filhos ao longo da vida. Nem todos sobrevivem. A mortalidade infantil é brutal. Entre 3 e 6 de cada 10 crianças morrem antes dos 5 anos. Mas o perigo maior, o perigo de que ninguém fala em voz alta, mas todo mundo sabe, é o parto em si. Estudos modernos baseados em registros paroquiais estimam que a mortalidade materna na Europa medieval ficava entre 1 e 3% por parto. Parece pouco. Não é. Porque uma mulher não tem um parto na vida. Tem 5, tem 6, tem 8. O risco se acumula. Ao longo de uma vida fértil, a chance de uma mulher morrer em consequência de um parto era, dependendo da região, da classe, da sorte, algo entre 1 em 10 e 1 em 5. A hemorragia matava, a infecção matava, o parto obstruído matava. E contra quase tudo isso, a medicina da época não tinha resposta. Não tinha instrumento, não tinha anestesia. Não tinha sequer a ideia de que lavar as mãos pudesse fazer diferença. E os médicos? Onde estavam os médicos? Esse é o detalhe que muda tudo. No século XIII, parto não era medicina, era ofício de mulher. Os médicos universitários, todos homens, consideravam a medicina uma prática intelectual, não física. Examinar o pulso, sim. Analisar a urina, sim. Mas tocar uma mulher em trabalho de parto, nunca. Era indigno.
Era proibido pelo costume. Em muitas cidades, era proibido por lei. Um médico de Hamburgo chamado Werth, 2 séculos e meio depois, seria queimado vivo por se disfarçar de mulher para assistir a um parto. Queimado. Vivo. Pelo crime de querer ver o que acontecia dentro daquela sala. A fronteira era absoluta. O parto pertencia às mulheres. E a figura central desse mundo era a parteira. A parteira medieval não era o que a palavra sugere hoje. Não era uma profissional de saúde com diploma. Era uma mulher da comunidade. Quase sempre analfabeta, quase sempre de classe baixa, que aprendia o ofício por observação direta, de mãe para filha, de mestra para aprendiz. Nunca leu um livro, nunca viu um diagrama, mas tinha algo que nenhum livro dava: centenas de partos nas mãos. A ironia é que, justamente por não saber ler, a parteira não foi contaminada pelas teorias médicas da época, algumas das quais eram piores que a ignorância. Ela aprendeu o que funcionava, descartou o que não funcionava e transmitiu esse conhecimento por gerações, numa cadeia oral que durou séculos, até ser quebrada pela medicina universitária masculina que a substituiu e que, nos primeiros 100 anos, matou mais mulheres do que salvou. Mas em 1302, em Norfolk, nada disso importa ainda. O que importa é que a parteira está a caminho. O nome dela é Marjorie. Tem cerca de 55 anos. O que é dizer, velha para os padrões da aldeia, mas não incomum para uma parteira que era, pela natureza do ofício, uma mulher vivida. Marjorie trouxe ao mundo mais de 200 crianças em 30 anos de trabalho. Perdeu algumas, perdeu mães também. Carrega isso no rosto. Um rosto largo, marcado de sol, com olhos que já viram o suficiente para não se assustar com quase nada. É isenta de impostos na aldeia. É proibida de mudar de vila. A comunidade precisa dela demais para deixá-la ir. Recebe uma pequena pensão do senhor local. E tem uma autoridade que nenhuma outra mulher da aldeia possui. É a única leiga com permissão da igreja para batizar. Porque a igreja entende, mesmo a igreja entende, que às vezes a criança morre antes que o padre chegue. E uma alma sem batismo, no século XIII, é uma alma perdida. Marjorie pode impedir isso. Marjorie carrega essa autoridade no corpo, no andar, no jeito de entrar numa casa sem pedir licença. Ela chega à casa de Agnes antes do amanhecer. Traz consigo um saco de linho com as ferramentas do ofício. Uma faca afiada, ervas secas, artemísia, coriandro, lavanda, um pedaço de jaspe polido, um cordão de oração em latim que ela não sabe ler, mas sabe recitar de cor, mel, sal, uma bacia de madeira e uma linha de lã tingida de açafrão. Cada item tem uma função. Alguns funcionam, outros são magia. Marjorie não faz distinção. Ninguém faz naquele mundo. Thomas, o marido, é mandado embora, sem cerimônia, sem explicação. Ele sabe. Vai para a igreja rezar, ou para o campo trabalhar, ou para a casa de um vizinho esperar. Não importa para onde, importa que não esteja ali. O parto é território feminino e a fronteira é sagrada. Junto com Marjorie, chegam 4 mulheres da aldeia. São as God-Sib, as madrinhas de parto, as companheiras juramentadas. A palavra é anglo-saxã, God-Sib, parenta em Deus. Guarde essa palavra. Ela vai sobreviver séculos, mudar de sentido, perder a gravidade e virar outra coisa. Mas naquela madrugada de 1302, God-Sib é uma coisa séria. São as mulheres que vão testemunhar o nascimento, ajudar a parteira, amparar Agnes, rezar se for preciso e, se tudo der errado, lavar o corpo. Primeira hora. Marjorie toma conta da casa. As janelas são vedadas com panos grossos. A porta é trancada. Toda fresta que deixe entrar luz ou ar frio é coberta. A ideia, segundo o saber da época, é recriar o útero, escuridão, calor, proteção. A lareira é acesa até a brasa ficar vermelha.
A temperatura sobe. Sobe até ficar difícil de respirar para quem não está acostumado. Marjorie está. As Godsib estão. Agnes, deitada no colchão de palha que foi trocado por palha limpa, sente o calor como um cobertor vivo. É reconfortante. Ainda é reconfortante. Vai deixar de ser em poucas horas. Marjorie queima artemísia e lavanda num prato de barro junto à lareira. O cheiro se espalha, forte, amargo, com um fundo doce que se agarra à garganta. É para purificar o ar. É para afastar os maus espíritos. É para disfarçar outros cheiros que virão depois. Funciona nas três coisas, de modos diferentes. E então Marjorie faz algo que nenhum médico da época faria, porque nenhum médico da época saberia que deveria fazer. Ela destrava a arca de roupas, desamarra os nós das cortinas, solta o cabelo de Agnes, tira os alfinetes. Toda a fechadura da casa é aberta, todo nó é desfeito. A lógica é simpática. Simpática no sentido antigo da palavra, mágico. Tudo que está fechado impede o corpo de se abrir. Tudo que está amarrado prende a criança. É superstição. Mas repare, ao soltar o cabelo, ao tirar os alfinetes, ao desatar os panos apertados, Marjorie está, sem saber, aliviando a pressão sobre o corpo de uma mulher em trabalho de parto. A magia, às vezes, tem razões que a razão conhece, só não admite. Segunda hora. As contrações começaram espaçadas, uma a cada 10 minutos, depois 8, depois 6. Agnes conhece esse ritmo. Marjorie também. Ainda não é hora. Ainda não é hora de nada além de esperar. Marjorie prepara a Coddle, uma bebida quente feita de cerveja, mel e ervas, e dá a Agnes em goles pequenos. O gosto é amargo e doce ao mesmo tempo. O mel é local, escuro, com gosto de campo. A cerveja é fraca, quase aguada. As ervas são artemísia de novo, e alguma coisa que Marjorie não diz o nome. Cada parteira tem seus segredos. Agnes bebe. Sente o calor descer. As Godsib rezam. Rezam a Santa Margarida de Antioquia. A santa que foi engolida por um dragão e saiu viva de dentro dele. A lógica é direta. Se Margarida saiu do dragão, a criança pode sair do ventre. A oração é em latim, misturado com inglês médio, repetida 3 vezes. Sempre 3 vezes. Um resquício de tradições mais velhas que o cristianismo. Uma das Godsib coloca o pedaço de jaspe sobre o ventre de Agnes. A pedra é fria. Agnes estremece. A pedra, segundo a crença, atrai a criança para fora. Segundo a física, não faz nada. Mas o toque, o contato humano, a mão de outra mulher sobre o ventre, isso faz. Isso sempre fez. Terceira hora. O amanhecer chegou, mas ninguém dentro da casa sabe disso. As janelas estão vedadas. A única luz é a vela de sebo. Uma única chama que treme a cada respiração mais forte, projetando sombras longas nas paredes de pedra. As sombras se movem como se estivessem vivas. Estão. Naquela sala, tudo está vivo. O calor é quase insuportável agora. O suor escorre pelo rosto de Agnes, pelo pescoço, pelas mãos das Godsib que seguram as dela. O ar cheira a artemísia, sebo queimado, suor e palha quente. Marjorie posiciona a cadeira de parto. É um banco de madeira baixo, em forma de ferradura, com um buraco no centro e apoios para os braços. Agnes não vai deitar. Nenhuma mulher medieval deita para parir. Senta ou agacha. A gravidade ajuda. A cadeira é gasta pelo uso. Marjorie a carrega de casa em casa há anos. A madeira é lisa nos apoios de braço, polida pelo suor de dezenas de mãos que apertaram ali. Agnes senta. Marjorie se ajoelha na frente. A posição é precisa. Olhos na altura do ventre. Mãos prontas. Marjorie tira a linha de lã tingida de açafrão. Áspera, alaranjada, do comprimento de um braço, e mede. Mede o que os médicos da época nunca mediriam, porque nunca estariam ali para medir. Marjorie sabe, pela tensão da barriga, pela frequência das contrações,
pela cor do rosto de Agnes, quanto falta. Não sabe em centímetros. Não sabe em termos que um manual moderno reconheceria. Mas sabe. 4ª hora. As contrações agora vêm a cada 2 minutos. Agnes geme. Não grita. Ainda. Aperta os apoios da cadeira com força suficiente para esbranquiçar os nós dos dedos. Uma das Godsib enxuga o suor do rosto dela com um pano úmido. Outra segura a vela mais perto para que Marjorie veja. A luz oscila. As sombras dançam. Marjorie trabalha em silêncio. Está concentrada do jeito que só uma pessoa que já fez algo 200 vezes consegue estar. Concentrada sem parecer concentrada. As mãos se movendo com uma calma que não combina com o que está acontecendo. Marjorie coloca coriandro nas coxas de Agnes. É para atrair a criança para baixo. Essa é a teoria. Aplica uma pasta de água de rosas e algo mais na região. O toque é firme, profissional diríamos hoje, mas a palavra não existia. O que Marjorie tem é outra coisa. Certeza. A certeza de quem já viu aquilo, dar certo e dar errado o suficiente para saber a diferença entre os dois. E então Marjorie para. A mão esquerda, que estava sobre o ventre de Agnes, fica parada. Os olhos mudam. 5ª hora. Alguma coisa está errada. Agnes sente. Marjorie sente. As Godsib não sentem, mas veem o rosto de Marjorie e isso basta. A criança não está descendo como deveria. A posição não é a certa. Marjorie não usa essas palavras. Usa as mãos. Pressiona o ventre em pontos diferentes. Sente. O que ela está sentindo, e os registros médicos da época descrevem isso com uma precisão que surpreende, é uma apresentação desfavorável. A criança está de lado, ou parcialmente de lado. Se nada mudar, o parto vai travar. Como soa o silêncio numa sala onde 5 mulheres percebem ao mesmo tempo que algo deu errado. Soa como aquela sala soou. A oração parou. O pano úmido parou. Até a vela pareceu parar de tremer. Marjorie não para. Marjorie nunca para. Ela pega a linha de lã, a mesma linha que usou para medir. Corta um pedaço e enrola no dedo. Depois pega uma vela fina, uma vela reserva, que trouxe no saco, e enfia o fio como pavio. Acende. A vela começa a queimar devagar, e Marjorie reza. Reza a oração de Santa Margarida. Reza 3 vezes. É um rito antigo. Queimar a linha que mediu a mãe como oferenda para apressar o parto. É magia. Mas enquanto a vela queima, Marjorie faz outra coisa. A coisa que importa. Ela coloca as mãos sobre o ventre de Agnes e começa a empurrar. Devagar, com pressão constante. Tenta girar a criança de fora. O procedimento tem um nome moderno. Versão cefálica externa. Marjorie não sabe o nome. Sabe o gesto. Aprendeu com a mãe. A mãe aprendeu com a mãe dela. O gesto tem centenas de anos. Talvez milhares. Agnes grita. Grita de verdade agora. A dor de uma versão manual sem anestesia, sem nada entre a mão da parteira e o útero além de pele e músculo, é uma dor que os registros medievais descrevem como igual à da tortura. A comparação não é casual. Os mesmos cronistas que descreviam câmaras de tortura descreviam partos, às vezes na mesma página. 6ª hora. Marjorie trabalha. As Godsib seguram Agnes, 2 nos braços, uma nas pernas, uma rezando sem parar. O calor da sala é absurdo. O suor escorre de todas elas. A vela de sebo está pela metade. A Artemísia queimou toda. O cheiro agora é outro. É o cheiro do corpo humano, sob esforço extremo, misturado com sebo, palha quente e algo mais. Algo que Marjorie conhece. Algo que significa que o corpo de Agnes está se abrindo. Marjorie sente a mudança. A criança girou, não completamente, mas o suficiente. As mãos de Marjorie sabem antes que a cabeça dela saiba. É instinto treinado, é a coisa mais próxima de ciência que aquele mundo conhece. 7ª hora. Guarde essa hora.
É aqui que o dia vira. Agnes empurra, Marjorie guia, as Godsib seguram. A sala inteira é um único organismo agora. 5 mulheres, um bebê, uma vela quase acabando. Uma oração que ninguém sabe mais se está rezando em voz alta ou em pensamento. E então o silêncio. O tipo de silêncio que é o oposto do silêncio é o vazio antes de um som que vai definir tudo. Dura 1 segundo. Dura uma vida. O primeiro choro. Fino. Fraco. Irritado. O som mais antigo do mundo. O som que toda parteira espera. O som que Marjorie já ouviu 200 vezes e que, 200 vezes, a fez fechar os olhos por um instante. Só um instante antes de voltar ao trabalho. É uma menina. Marjorie corta o cordão com a faca afiada. O corte é limpo, rápido. A faca foi afiada naquela manhã. Marjorie afia sempre na manhã de um parto. Sempre. É ritual. É higiene. É as duas coisas. A criança é colocada na bacia de madeira. Marjorie a lava com água morna e sal. Esfrega mel nos lábios. Para adoçar a vida, dizem. Passa vinagre na língua. Para garantir que a criança falará. Aplica um punhado de ervas secas perto do nariz. A criança espirra. Espirra 2 vezes. As Godsib sorriem. O espirro expele o pecado. O último resquício de pecado original que veio com a concepção. É o que acreditam. O espirro é, na verdade, o primeiro reflexo saudável de um pulmão funcionando. Marjorie não sabe disso. Não precisa saber. O resultado é o mesmo. A criança respira. E então Marjorie faz a coisa que só ela pode fazer. A coisa que nenhum médico, nenhum padre, nenhum homem tem autoridade para fazer naquele momento. Ela batiza. Pega água. A mesma água da bacia, morna, com sal, e derrama sobre a cabeça da menina. Diz as palavras em latim. Não sabe o que significam exatamente. Sabe que funcionam. Sabe que, se a criança morrer nas próximas horas, e muitas morrem, a alma estará salva. O padre vai confirmar o batismo depois na igreja, com cerimônia própria. Mas a urgência é de Marjorie. A autoridade é de Marjorie. Naquela sala, naquela hora, Marjorie é a pessoa mais poderosa da aldeia, 8ª hora. O cordão umbilical é queimado na lareira. O fogo consome. O pecado se vai. É o que acreditam. A fumaça sobe pela chaminé e se mistura com o ar frio de janeiro do lado de fora. Dentro, o calor começa a ceder. Alguém abre uma fresta na janela. O primeiro ar fresco em 8 horas entra na sala como uma coisa viva. Agnes está exausta. Exausta de um jeito que a palavra não cobre. Está deitada agora, não mais na cadeira, mas no colchão de palha limpa que as Godsib prepararam. A menina está ao lado dela, enrolada num pano de linho. Dorme. Agnes não dorme. Olha para o teto de palha e madeira e sente alguma coisa que nenhum registro medieval descreve, porque quem escrevia os registros era homem, e homem não entrava naquela sala, mas que toda mulher que já passou por aquilo reconhece. Marjorie limpa. Limpa a cadeira. Limpa a bacia. Limpa o chão. Recolhe as ervas queimadas. Guarda a faca. Guarda o jaspe. Guarda a linha de lã, o que sobrou dela. Trabalha em silêncio. As Godsib ajudam. Ninguém fala muito. Não há muito o que dizer. O trabalho fala sozinho. Thomas é chamado. Chega à porta. Não entra. Fica no batente. Olha para dentro. Vê a esposa. Vê a filha. Vê Marjorie guardando as coisas. Entende. Entra devagar, como se o chão fosse frágil. Não toca em Agnes. Não é permitido. Não por 30 dias. O mês de recolhimento começa agora. Agnes não sairá de casa. Não irá à igreja. Não será vista em público. É impura, na linguagem da igreja, até a cerimônia de purificação, 1 mês depois. É protegida, na linguagem de Marjorie, até o corpo se recuperar. As duas coisas, de novo, são a mesma coisa dita de jeitos diferentes. A noite chega.
A primeira noite depois, Agnes dorme finalmente. A menina acorda, chora, mama, dorme. O ciclo começa. Thomas dorme no chão, perto da lareira. Marjorie já foi, voltará amanhã. E no dia seguinte, e no seguinte, por uma semana, para verificar. As Godsib foram para suas casas. A casa está em silêncio, mas é um silêncio diferente do silêncio de 8 horas atrás. Aquele era o silêncio de antes. O silêncio tenso, carregado, que pesa como pedra. Este é o silêncio de depois. O silêncio que significa que funcionou. Que desta vez, funcionou. Nem sempre funcionava. Registros paroquiais de Norfolk daquele período listam mulheres que morreram in childbed, no leito de parto, com uma frequência que, lida em sequência, tem o peso de uma ladainha. Nomes, idades, datas. Agnes de Walsham, 1298. Matilda de Clay, 1301. Juliana de Holt, 1303. Cada nome é uma câmara escura, uma parteira que fez tudo certo e não bastou, um marido chamado à porta para notícia nenhuma que se queira ouvir. Cada nome é uma criança que talvez tenha sobrevivido, ou talvez não. Os registros nem sempre dizem. E Marjorie? O que acontecia com Marjorie quando perdia uma mãe? Os registros sobre essa pergunta ficam em silêncio. O que se sabe é que ela continuava. Voltava no dia seguinte, ia para a próxima casa, levava o saco de linho com a faca, as ervas, o jaspe e a linha de lã. E fazia de novo, porque não havia outra opção, porque não havia mais ninguém. O conhecimento de Marjorie nunca foi escrito. Essa é a parte que dói, se você pensar nela por tempo suficiente. Séculos de saber acumulado. O que funciona, o que não funciona, quando virar a criança, quando não tocar, quanto mel, qual erva. Que oração ajuda a mãe a se acalmar, não porque Deus ouve, mas porque o ritmo da oração regula a respiração. Tudo isso existia nas mãos e na voz, de mãe para filha, de mestra para aprendiz, nunca num livro. As parteiras não sabiam ler, e os homens que sabiam ler não entravam naquela sala. Quando a medicina universitária finalmente entrou, séculos depois, com fórceps, com mesas de parto, com médicos homens que nunca tinham visto um parto antes de tentar conduzir um, a cadeia se quebrou. E o que se perdeu, ninguém sabe calcular. Sabe-se o que veio depois. As taxas de febre puerperal nos hospitais do século XVIII. Taxas de morte que faziam a mortalidade medieval parecer misericordiosa. Os médicos matavam as mães com as próprias mãos, literalmente. Iam da mesa de autópsia para a sala de parto sem lavar. Marjorie não sabia nada sobre germes, mas Marjorie afiava a faca de manhã. Marjorie queimava o cordão. Marjorie lavava a criança com água salgada. Marjorie, sem saber porquê, fazia o que funcionava. Sobreviveu alguma coisa. Na British Library, em Londres, existe um rolo de pergaminho catalogado como Harley Row T11. É do início do século XV, cerca de 100 anos depois de Agnes e Marjorie. É um cinturão de parto, um pedaço longo de pergaminho coberto de orações e amuletos, feito para ser enrolado na cintura de uma mulher em trabalho de parto. Tem uma representação em tamanho real da ferida lateral de Cristo, porque, segundo a teologia medieval, Cristo deu à luz a igreja pela ferida no flanco. Ao lado da imagem, uma inscrição promete: se uma mulher que estiver em trabalho de parto olhar para esta medida nesse dia, ela não perecerá. Você pode ver esse pergaminho hoje. Está numa vitrine. É amarelado, frágil, coberto de latim. E se você olhar com atenção, com a atenção de quem sabe o que acontecia dentro daquela sala, vai perceber que as bordas estão gastas. Gastas pelo uso. Gastas pelas mãos de mulheres que apertaram aquele pergaminho enquanto gritavam. É o registro mais próximo que temos da experiência de Agnes. Não foi escrito por ela. Não foi escrito para ela. Mas foi segurado por alguém como ela. E isso é alguma coisa.
A palavra gossip sobreviveu também. Mudou, perdeu o peso, virou gossip, fofoca em inglês. A palavra que significava madrinha de parto, companheira juramentada, mulher que segura sua mão enquanto você grita no escuro, virou sinônimo de conversa vazia. A degradação não é acidental. Quando o parto deixou de ser território feminino, as mulheres que estavam naquela sala foram reduzidas. Suas palavras foram reduzidas. Seu saber foi reduzido. E a palavra que as nomeava foi reduzida junto. O Dr. Werth, de Hamburgo, foi queimado em 1552 por se disfarçar de mulher para entrar numa câmara de parto. 250 anos depois de Agnes. 250 anos e a fronteira ainda estava de pé. O que acontecia ali dentro ainda era segredo. Ainda era sagrado. Ainda era das mulheres. A fogueira de Werth é a prova mais violenta de que aquele mundo levava essa fronteira a sério, tão a sério que matava por ela. Hoje, em qualquer hospital do mundo, um parto dura em média, dependendo de ser o primeiro ou não, entre 6 e 18 horas. A taxa de mortalidade materna no Brasil é de cerca de 55 por 100 mil nascimentos. Na Inglaterra medieval, era algo em torno de 600. O mundo mudou. O gesto não mudou. Alguém, uma parteira, uma enfermeira, uma obstetra, coloca as mãos sobre o ventre de uma mulher e sente. Sente a posição, sente o movimento, sente o momento. O gesto de Marjorie, o gesto que tem 5.000 anos, o gesto que ninguém escreveu num livro, porque quem fazia não sabia escrever, e quem sabia escrever não estava ali. A casa de Agnes em Norfolk não existe mais. Pedra e palha não duram 7 séculos. A aldeia talvez exista, talvez tenha virado uma vila, talvez uma cidade pequena, talvez um campo vazio, com uma igreja de pedra que ninguém usa. Se você for a Norfolk, pode pisar onde ela pisou. Pode sentir o vento úmido de janeiro que ela sentia. Pode olhar para uma igreja do século XIII. Muitas ainda estão de pé. E pensar que, ali perto, numa casa que já virou pó, uma mulher de 24 anos sentou numa cadeira de madeira em forma de ferradura, no escuro, no calor, cercada de ervas queimadas e orações em latim. E trouxe ao mundo uma menina que não tem nome nos registros. E que ao lado dela, de joelhos, com as mãos firmes e os olhos calmos, estava uma mulher de 55 anos, que também não tem nome nos registros, porque os registros eram escritos por homens, e os homens não estavam ali. Mas elas estavam. Estava frio do lado de fora. E dentro da casa, naquela madrugada de janeiro de 1302, uma porta de carvalho rangeu. E o que começou com aquele ranger, devagar, no escuro, sem ninguém olhando, foi a coisa mais antiga e mais comum e mais perigosa do mundo. E ninguém escreveu. E todo mundo sabia.